Seja bem-vindo a um novo encontro dos descobrimentos online. Hoje estarei entrevistando o engenheiro Alberto Carvalho Neto, presidente da AGEPS, Associação de Jovens Empresários Portugal-China, vice-presidente da Federação Sino-PLPE, vice-presidente da Interbio, bem como membro de associações de cariz empresarial e cultural nos países de língua portuguesa. É também diretor-geral da BCN Quality Foods. Devido à sua grande aproximação à China e a este gigantesco mercado, tem vindo a participar de diversos eventos e palestras nesse âmbito, levando acima de tudo a bandeira de Portugal a este mercado que reserva inúmeras oportunidades. Engenheiro Alberto Carvalho Neto, boa tarde e seja bem-vindo. Muito boa noite, Sra. Doutora Gabriela Faria de Oliveira. Muito obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade para fazer esta entrevista. Neste momento estou em Macau, portanto espero que a ligação esteja boa e que consigamos atingir os objetivos programados. Esperemos que sim. Obrigada. Quando falamos na China, estamos a nos referir à segunda maior economia do mundo, com mais de 1,3 bilhões de habitantes, sendo um mercado bastante interessante. No entanto, essa dimensão muitas vezes inibe o investimento do produtor português. Acredita que esses estão a perder uma grande oportunidade? Devemos entender a China no seu todo. Temos que entender que a China, como pode comprovar pelo mapa, e sabendo logicamente, é um colosso demográfico, é um colosso económico e com um potencial enorme. Esse potencial vai depender de nós como empresários conseguirmos abordar a China e entendê-la de forma a que consigamos ultrapassar as dificuldades culturais, de língua e geográficas e tirar o máximo proveito disso. Para tirar o máximo proveito dessa relação também temos que entender que dentro do conceito de China não podemos tentar apanhar a China no seu globo, no seu todo, temos que saber selecionar qual é o mercado que queremos trabalhar. E, portanto, selecionando esse mercado, conseguimos trabalhar a China como uma ideia de Portugal um cluster. Nesse âmbito também temos uma grande dificuldade porque a China não reconhece ou não conhece o empresário chinês ou o consumidor chinês, não conhece bem o conceito de Portugal, o Toyá. Portanto, temos também de dar a conhecer o nosso país como identidade nacional. E é mais fácil muitas vezes reconhecerem o Cristiano Ronaldo, o Silou, do que propriamente Portugal como nação. E, portanto, temos que saber exatamente o que é que nós pretendemos ouvir trabalhar para o lado da China. E muitas vezes essas relações nascem nos almoços, nos jantares, na própria promoção, não só no conceito de ir para uma feira e para uma exposição para marcar presença, mas sim para nos relacionarmos. E temos de trabalhar e ter essa disponibilidade de tempo para conseguir estar com o empresário chinês e criar relação. É na relação de amizade que vão surgir oportunidades. E, portanto, é preciso conseguir transformar estas dificuldades em grandes oportunidades. Muito bem. Conforme você referiu, nesse momento você se encontra em Macau. Como é que Macau pode ajudar a plataforma dos países de língua portuguesa para a China? Ora, Macau tem um grande potencial de apoio à plataforma dos países de língua portuguesa e da China, devido à sua localização, à sua estratégia como território hoje em dia e devido à partilha de história que tem com os países de língua portuguesa. Portanto, no seu âmbito, eu acho que nós, como Portugal e os restantes países de língua portuguesa, devemos olhar para Macau como uma porta de entrada para a China. No entanto, o Brasil tem uma visão diferente de relação a Macau, porque realmente não precisa tanto de Macau como porta, porque pode falar diretamente com a China e negociar determinados trâmites com a China, que não precisa tanto da porta facilitadora de Macau, mas Portugal e os restantes países portuguesa, nomeadamente da África, precisam bastante de Macau para conseguir consolidar a sua presença. Eu acho é que Macau também tem que saber crescer e também tem que ambicionar ser essa porta. Portanto, não a nível só teórico, mas sim na prática. E para isso acontecer é preciso haver muito mais trabalho conjunto. Ora, Macau é um território cheio de associações, é um território onde existem muitas associações empresariais e culturais. Sabendo e percebendo tanto Macau como a China, devemos entender que hoje em dia, como nós também, como Associação de Jovens Empresários de Portugal-China, saber aproveitar o máximo desse tipo de relações. E esse tipo de relações voltam à primeira questão, que é a relação, é o nascimento de novas amizades, explorar novos caminhos, novas estratégias. E acho que devemos entrar por Macau, mas também pensar em cidades terciárias e secundárias no interior da China, onde nós conseguimos ter um impacto muito maior do que propriamente indo diretamente para Xangai ou para Beijing, ou mesmo Hong Kong. E, portanto,
trabalhando em cooperação com as associações de Macau e com o Instituto de Promoção de Macau e mesmo com o Fórum de Macau, que também tem os interesses para desenvolver estas relações, acho que nós podemos crescer muito mais rapidamente. Dessa forma também conseguimos ter maior credibilidade quando vamos ao interior da China, na Land China, e estamos em determinadas cidades do interior, onde o facto de estarmos na presença e acompanhados com membros do governo de Macau ou órgãos como o IPIM ou o Fórum de Macau, também nos dá credibilidade. Da mesma forma que quando recebemos uma missão inversa chinesa a Portugal e eles visitam uma pequena cidade, mas estão com o Presidente da Câmara, com o Mayor da cidade, isto também dá credibilidade às empresas que estão a ser expostas naquele momento perante uma missão inversa. Portanto, eu acho que estas relações com a China, através de Macau, devem ser mais aprofundadas. E aprofundadas não só no âmbito bilateral, numa ponte Portugal-China, mas também no âmbito triangular. Ou seja, Macau é uma cidade, é um território muito pequeno, fácil de se conseguir chegar a qualquer lado, e existe um local que é o Fórum Macau, onde estão os vários conselheiros económicos dos países de língua portuguesa, e onde realmente no mesmo edifício se consegue tirar determinadas dúvidas, consegue-se relacionar com os vários consulados, e portanto eu acho que é de aproveitar ao máximo esta relação. No entanto, é de perceber que Macau é um território que está muito relacionado com a indústria do jogo, alguma indústria também relacionada com os eventos, mas ainda tem muito para crescer, e daí que as empresas portuguesas de serviços deveriam aproveitar mais esta plataforma, tanto de serviços de e-commerce, de desenvolvimento de tecnologias, de websites, mas também de serviços de consultoria, de forma a conseguir fazer uma ponte mais forte entre a China e os países de língua portuguesa. Muito bem. Agora, relativamente à percepção, qual é a percepção que o empresário chinês tem em relação a Portugal? Ora, a percepção do empresário chinês em relação a Portugal tem que ser ainda muito trabalhada. Há um grande potencial. Nós podemos dizer que, apesar de termos quase 500 anos de história envolvidos, ainda há muito trabalho para se fazer de forma a promover Portugal na China. Ainda temos uma folha em branco, podemos escrever a nossa história. E por isso é que nós, como Associação de Jovens Empresários Portugal-China, trabalhamos tanto pelo interior da China, de forma a que a gente consiga ter um impacto muito maior e ultrapassar determinadas dificuldades na realização de eventos e de promoção de Portugal, que em cidades maiores teríamos muito mais dificuldades. E assim conseguimos criar uma nossa esfera e juntarmos, termos aqui alguma capacidade de união, de forma a que conseguimos ultrapassar essas pequenas barreiras e traduzi-las em oportunidades. Para traduzir essas oportunidades, temos que entender que Portugal tem que ser bastante promovido na China, porque o empresário chinês, como há pouco dizia, não tem muitas noções sólidas sobre Portugal. Sabendo que hoje em dia Portugal pode apresentar uma porta aberta para a União Europeia e para os países de língua portuguesa, é sem dúvida um país de grande oportunidade para a China também e para o empresário chinês que queira crescer nesse tipo de relações e negócios com os restantes países de língua portuguesa e na União Europeia. Para isso temos que investir muito na relação de missões inversas. E quando eu digo missões inversas é trazer o máximo de empresários chineses a visitar Portugal. Desta forma promovemos também o nosso turismo, promovemos o melhor que há de Portugal, mas promovemos também uma grande relação mostrando aquilo que Portugal vale, mostrando a nossa gastronomia, as riquezas do nosso país, a beleza natural que temos no país e, acima de tudo, também os recursos humanos, porque Portugal é muito rico também em recursos humanos. E desta forma podemos acrescentar valor às empresas, mostrando que Portugal está capacitado, tem capacidade de crescer e de apoiar o crescimento dessas empresas chinesas que queiram investir no mercado nacional. Por outro lado, também é importantíssimo investirmos na comunicação social, ou seja, com poucos chegar a muitos. Trazendo alguns jornalistas chineses a Portugal e a televisão chinesa a Portugal, com um mínimo investimento a gente consegue dar-se a conhecer ao mundo empresarial chinês. E dessa forma conseguir selecionar também os mercados que a gente quer vir a trabalhar. Portugal acho que deve-se afirmar na China como um cluster e deveria ser reconhecido como o gourmet da Europa, como o país mais bonito da União Europeia, as melhores praias, venha o melhor tempo, um país cheio de capacidade, um país cheio de potencial.
Mas para isso temos que trabalhar essa ideia. Temos que criar um movimento para que essa ideia comece a ganhar fluidez e comece a ficar uma ideia sólida. Mas para aí, e entender que dessa forma todos os setores vão ganhar, desde a restauração ao turismo e ao setor empresarial, porque vai surgir muitas oportunidades. Mas temos que nos definir também como país qual é a nossa estratégia. O que eu acho é que muitas vezes não temos uma estratégia a médio e longo prazo, andamos um bocadinho à deriva. E hoje em dia não precisamos entrar nas caravelas sozinho, temos que entrar nas caravelas dos descobrimentos, e fazendo aqui uma pequena alusão ao encontro de descobrimentos, mencionar que hoje em dia a nossa caravela tem que ser mais rica, tem que ser com mais recursos humanos, não podemos ir só portugueses, temos que encher a caravela com os nossos países irmãos, com os brasileiros, com angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos e por aí fora, e dessa forma entrar com uma caravela muito mais forte na China. Se a China reconhecer que Portugal é um ponto de entrada para a União Europeia e para os países de língua portuguesa, então ganhamos força. Portugal consegue se afirmar como sendo um país forte, mas para isso também nós como portugueses temos que entender que é nessa relação e nessa capacidade depois de intermediação, capacidade de diálogo, que a gente vai criar a diferença. E, portanto, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Tratando-se de um empresário do mundo agrícola, como é que acha que a agricultura poderá evoluir em Portugal? Bem, isso é uma pergunta que me apanhou agora completamente de surpresa. O que eu acho é que nós, como Portugal, devemos entender que, primeiro, perceber qual é a nossa estratégia, qual é a estratégia a médio e longo prazo, o que nós queremos nos definir, como é que vai ser a nossa definição no futuro. Temos que nos saber adaptar a novas situações e entender que devemos desenvolver o máximo o nosso mercado. E hoje em dia sabemos perfeitamente que não temos a força de alguns países europeus, quer a nível internacional, quer a nível de imagem, quer a nível de produção. E, portanto, voltamos à mesma questão de que deveríamos estar a trabalhar em produtos diferenciados, melhorar a imagem. Entender que França é conhecida pelos bons vinhos, Espanha pelos ótimos azeites, Itália também, a Grécia, mesmo a Grécia, é um país mais que reconhecido por produção de azeites muito bons, e nós, Portugal, não devemos ter vergonha de ser reconhecidos pelo mundo agrícola, devemos ter orgulho de ser reconhecidos pelo mundo agrícola. Não devíamos ter vergonha, que às vezes eu brinco um bocadinho a dizer que muitas vezes o nosso tecido empresarial tem vergonha de ser reconhecido, eu sou Trás-os-Montes, ser reconhecido por ser da zona dos enchidos, da alheira. Não, nós devemos aproveitar nisso e sabermos identificar e tirar o máximo proveito nesse âmbito. E, portanto, devíamos ser reconhecidos pelos vinhos verdes, pelo vinho do Porto, em vez de acontecer como às vezes acontece no norte da Europa e pensam que o vinho do Porto é inglês. E, portanto, nós devíamos batalhar muito mais pela promoção do nosso próprio país. Mas para isso devemos trabalhar num conceito de aglomerador, de criação de valor e que consiga nos tornar produtos diferenciados. E daí que vem também que a produção de agricultura biológica, dominação da origem protegida, são dois caráteres diferenciadores que mais tarde poderão criar uma diferença no mercado e trabalhar no sentido de ajudar os mercados internacionais a evoluírem e a considerarem Portugal como um cluster de máxima qualidade. Nós devemos também pensar na agricultura como uma estratégia no seu todo, ou seja, e pensar que deveríamos trabalhar em conjunto a silvopastorícia à própria agricultura. E entender quando estamos a trabalhar em culturas perenes, como é que poderemos criar ciclos fechados. Portanto, eu acho que também nos falta um bocadinho o conceito de desenvolvimento da agricultura com pouco fazer muito. E para isso é preciso também entender a agricultura e entender um bocadinho a nossa região. Portugal é um país pequeno, mas cheio de diversidade, com muitos microclimas e que tem regiões muito específicas, onde se conseguem tirar produtos, apesar de pequenas quantidades, com uma riqueza enorme. E explorar ao máximo essas riquezas. Acho que é importante entendermos o nosso país e o nosso governo entender exatamente como é que poderá ajudar as pequenas regiões a desenvolver cada vez mais as suas áreas e a sua intervenção. Muito bem. E agora como conclusão, eu vou pedir que partilhe conosco um episódio de sua vida profissional que eu tenha marcado. Em relação a um episódio
a vida profissional que me tenha marcado, eu tenho várias histórias que realmente podiam chegar aqui o resto da entrevista a falar sobre elas. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de liderar pelo exemplo, portanto sempre tirei o casaco para vestir a t-shirt e ajudar a carregar a caixas, ajudar realmente a ultrapassar dificuldades em conjunto com a equipa, quer seja a equipa de campo, quer seja a equipa internacional. Sendo que na China, por vezes acontecem vários desafios, e esses desafios muitas vezes acontecem à mesa, em que nos deparamos com determinadas situações, quer seja comida, quer seja bebida, em que temos que saber ultrapassar essas dificuldades. E dificuldades muitas vezes na gastronomia chinesa parece-nos tudo um pouco à frente. E já tivemos situações muito caricatas em que eu, para mostrar aos empresários chineses ou então aos meios do governo que estejam connosco na mesa e deixarem de brincar comigo, a tentarem pôr produtos que achariam que eu iria ficar agoniado e não iria comer, sou sempre o primeiro a dar o exemplo e realmente a retirar os produtos da mesa que sejam mais incómodos para a nossa cultura. E daí vem desde escaravelhos, cobra, lagartas, há de tudo um pouco, que realmente fazem parte da panóplia da alimentação chinesa. Mas de referir que é muito bom, os produtos que eles normalmente têm à mesa são muito bons, e de tal maneira que eu costumo brincar um bocadinho a dizer que a minha barriga é barriga made in China. Cada vez quantos mais anos estou na China, mais engordo, porque realmente não sou prova um bocadinho de tudo, em vez de ser só um prato. No entanto, também há histórias muito engraçadas que é em relação à bebida. Ou seja, um empresário, para ter determinadas capacidades de sucesso e demonstrar que realmente é capaz de evoluir no mundo dos negócios, tem que saber beber. E, portanto, eles bebem uns cálicezinhos de Motai, é um baijô, que é como se fosse uma aguardente nossa extremamente forte. E aí, então, voltamos outra vez ao ataque. Normalmente, sou um estrangeiro no meio de um jantar de 7, 15, 20 pessoas, 30 pessoas, e todos eles querem beber connosco. E, portanto, aí é fazer raciocínios rápidos e perceber que das duas, ou atacamos rapidamente com álcool, ou então somos atacados. E eu prefiro atacar. Portanto, normalmente encho um copo, não vou com os dedais, vou com um copo maior, e sou o primeiro a tomar a iniciativa e a pedir alguns gambéis. Logicamente, eles ficam a olhar para mim apavorados porque eles já querem mostrar o copinho pequeno e eu digo que não, comigo tem que beber com copos grandes. E, logicamente, é uma forma de selecionar metade da mesa e metade deles querem. E, logicamente, eu também fico meio abananado, mas depois tenho que começar a comer rapidamente para me aguentar e conseguir sobreviver durante o jantar. Mas é muito engraçado que no dia a seguir olhamos uns para os outros, eu olho para eles, olham para mim, voltamos a olhar e eles olham para mim e dizem chá, e eu, ok, chá, que é a única palavra portuguesa e chinesa que coincide, que é a palavra chá. Muito bem, então Ok? é realmente a criação de uma grande estratégia para conseguir sobreviver. Fica dada a dica para os empresários portugueses que queiram ir para a China, então. E, senhor engenheiro Alberto Carvalho Neto, assim a gente conclui. Muito obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho que tem vindo a desenvolver na construção dessa verdadeira ponte, né, entre Portugal e China. Muito obrigada. Muito obrigado. Deus, boa noite.